Meu nome é Paulo Taidson, eu sou professor na PUC Minas já há 31 anos. Formei aqui na PUC Minas nos idos de 1990. Sou biólogo de graduação e tive a oportunidade de fazer uma especialização em anatomia humana, conjuntamente com uma especialização em reprodução humana. Com o avançar das necessidades dos estudos acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão, realizei um mestrado e um doutorado com temáticas na parte de infertilidade do homem e um pós-doutorado em reprodução humana pelo Instituto de Ginecologia da Federal do Rio de Janeiro. A cadeira de reprodução humana, ela não é obrigatória nas grades curriculares, seja do Brasil ou mesmo na América Latina. Nesse momento que a gente se encontra, eu sou coeditor do único periódico latino-americano que está na base do PubMed, quer dizer, é uma capacidade, um respaldo muito grande, é uma visão científica muito grande. Há 12 anos, nós criamos no ICBS, no curso de Ciências Biológicas, a disciplina de reprodução humana, com o intuito de congregar alunos da saúde, das diversas sistemáticas de curso e também de outros horizontes na universidade. Já recebemos alunos da psicologia, alunos do direito, para conhecer a ciência reprodutiva. Por quê? Porque quando nós falamos de reprodução humana, muito mais do que conhecer o próprio corpo do homem, da mulher, é definir limites. Limites que são inerentes à natureza humana. Ou seja, não ter filhos, ter dificuldade de engravidar, o que a gente define como infertilidade conjugal, é uma doença. E é uma doença, inclusive está no chamado CID-10, no Código Internacional de Doenças, com uma incidência elevada em relação a diversas patologias. Mostrar a realidade das taxas de gravidez, qual é a chance de um casal ter filhos a cada ciclo, vamos dizer assim, aproximar ciclo menstrual, vamos falar assim, de 28 em 28 dias, então padronizando para um mês. Qual é a taxa de infertilidade? É importante conhecer a realidade que propicia a gestação e, consequentemente, a formação de uma vida nova. Nós sabemos hoje que a chance de um casal engravidar por ciclo, então aproximadamente a cada mês, é em torno de 14 a 16%. É baixo em relação, quando eu comparo com outros animais, com outros mamíferos, é relativamente baixo. Se nós pensarmos que hoje 100 casais contraem núpcias e amanhã já estabelecem intercursos sexuais, conjunções carnais, a intenção é ter filho logo, após um mês, nós vamos ver que 14 a 16% dos casais é que vão ter filhos. E não é uma taxa cumulativa. Ou seja, no próximo mês, então, a gente aumenta para 28% e a gente vai pensar que após 6 meses, todos estão grávidos. Não. 15 a 17% é a taxa de infertilidade conjugal. Ela é alta. A infertilidade conjugal é definida como a incapacidade de ter filhos após 1 ano de coitos regulares sem contraceptivos. Então, entender que aquele casal passou por 1 ano tendo intercursos regulares, e nós entendemos que regulares seriam, em média, 2 a 3 relações por semana. Após 1 ano, desses 100, 15 a 17% não conseguem engravidar. Aí que nós vamos investigar as causas femininas e as causas masculinas. No caso da feminina, a endometriose acomete quase 50% das infertilidades. No caso do homem, as varizes no testículo, nas veias de drenagem do testículo,
a varicocele, também se espelha em torno de 48%. O que deve ser destacado é que engravidar não é fácil e a taxa de infertilidade existe, é patente e necessita cada vez mais ser investigada e é alta. Com relação a gente pensar na nossa realidade desse ano em relação às décadas passadas, o que mudou nesse sentido de se entender melhor a infertilidade conjugal, um dos parâmetros é se analisar bem o fator etário. A nossa sociedade, há 30, 40 anos atrás, se espelhava em notar que o casal contrairia núpcias com uma idade mais precoce. Em média, 30 anos para baixo. Cada vez mais, o casal de noivos tem protelado o matrimônio. E a ciência é clara que após os 35 anos, nós classificamos a mulher como idosa reprodutivamente. Não que uma mulher após os 35 anos não possa ter filhos, mas os melhores óvulos, ela ovula melhor, com a qualidade ocitária, aos 16, aos 20, aos 25, aos 30. Então, se a gente observa que hoje os casais pleiteiam filhos com uma idade mais tardia, são inúmeros casais que querem engravidar e vão tentar somente após os 35 anos. Então, a taxa de acerto cai devido à qualidade do óvulo, à reserva ovariana, às perspectivas hormonais e também, após essa idade, a manifestação de alteração na prole, os filhos nascerem com alterações genéticas, é muito importante, com destaque para a síndrome de Down. Então, o que nós estamos notando ao longo dos anos é como os casais desejam ter filhos mais tardiamente, as taxas de infertilidade nessa população têm aumentado. Mas, por outro lado, a ciência pouco se deparou com a responsabilidade masculina e que recentemente se tornou mais em voga. Então, hoje nós sabemos que a idade do homem nos preocupa após os 60 anos de idade. Não é raro nós encontrarmos homens com 60 anos que ficaram viúvos e às vezes conhecem uma mulher, desejam ter filhos e essa mulher tem menos de 35, essa mulher está num estágio reprodutivo, almejam uma gravidez. Nós sabemos que após os 60 anos aumentam as taxas de alteração genética, particularmente as aneuploidias. Então, preocupamos sim com a mulher após os 35, com a síndrome de Down sendo a manifestação mais incidente, mas preocupamos também com os homens após os 60 anos de idade. Então, isso a ciência tem investigado, tem discutido muito, mas é algo difícil de se superar, porque antigamente se casava e construía-se o lar. Hoje prefere construir muitas vezes tudo, automóvel, residência, emprego que vai dar certo, fixo, para depois passar a ter filhos. A gente acha que isso deveria ser repensado. A Covid-19, inicialmente classificada como uma doença pulmonar, em pouco tempo foi definida como uma patologia, uma manifestação de caráter sistêmico. Nós até o nosso grupo, e na época eu era presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução, a SBRA, nós estávamos em pandemia, fechados mesmo, nós recrutamos em torno de mais de 100 profissionais do Brasil e do exterior e fizemos um e-book, que inclusive já tem a chancela na base de dados da nossa querida PUC Minas, um livro em inglês, com mais de 300 páginas mostrando os efeitos da Covid na reprodução humana. Então, são efeitos que em geral são causados na medida em que o paciente teve alterações sistêmicas, isso se reflete na reprodução.
Nós ainda não temos trabalhos pujantes mostrando, por exemplo, a questão do vírus rompendo uma barreira hematotesticular e levando diretamente uma alteração na produção do espermatozoide. Mas nós já sabemos que, claro, um paciente altamente debilitado, com complicações hepáticas e renais importantes, isso pode alterar a qualidade no processo de formação do espermatozoide. Definida a infertilidade conjugal após um ano de tentativas, é necessário que ambos, o homem e a mulher, sejam avaliados. Então, se recomenda que eles possam se direcionar a um centro de reprodução humana, onde a mulher é avaliada por um ginecologista especialista em reprodução humana, com todo o seu staff e equipe de apoio. O homem seja avaliado por um andrologista com a sua equipe e staff de apoio. E aí nós podemos ter 2 horizontes isolados na tentativa de confluir para aquele achado. Então, no caso da mulher, uma consulta ginecológica voltada para a reprodução com os exames laboratoriais usuais e alguns até específicos. O homem precisa, além do exame físico, ver tamanho de testículo, ver alguma interface com relação ao pênis. Nós precisamos também que ele faça 1 ou 2 espermogramas, que são os exames rotineiros do sêmen, e alguns exames de hormônios e algo que possa acrescentar. A ciência reprodutiva brasileira, hoje, ela alcança níveis internacionais quando você vai comparar a nossa capacidade de avaliação. Sempre mais em conta, né? Então, eu lembro quando há uns 15 anos atrás eu participei de um debate no site do UOL com um grande pesquisador australiano, o Alan Trauson, e a gente discutia, né, o turismo reprodutivo. Enquanto um casal vinha no Brasil para fazer todo um tratamento, todo um diagnóstico, americano, europeu, ele gastava 10 vezes menos do que se avaliasse na própria cidade. Porque, em tese, eles podem passar aqui 10 a 15 dias, você consegue ter um bom espectro de avaliação do casal, sem dúvida nenhuma. Até com exames um tanto quanto mais invasivos na mulher, uma videolaparoscopia, uma histerosalpingografia às vezes indicada. No homem, algum Doppler para ver se tem uma varicocele, por exemplo, que é a principal causa da infertilidade do homem. 10 a 15 dias é possível se investigar, conhecer o casal reprodutivamente, com custos infinitamente inferiores, né? Quando um casal não consegue ter filhos e ele é avaliado, nós temos que tentar buscar as causas específicas, ciente que em torno de 10 a 15% podem ter uma causa não aparente, não identificada, muito claro. Então, as 2 mais comuns, na mulher, endometriose. O que é endometriose em linhas gerais? A literatura fala, o normal na mulher é menstruar e o fluxo menstrual sair para fora do corpo dela. Ela usa o absorvente por uma questão de conforto, de fisiológico, diário, mas é que esse fluxo saia. Mas pode acontecer da mulher ao menstruar, na contratibilidade uterina, esse fluxo de sangue ganhar as tubas e cair na cavidade abdômeno-pélvica. O próprio organismo, quando a mulher para de menstruar, entre aspas, ele limpa tudo isso. A endometriose é quando o organismo não limpa. É como se eu tivesse pontos de sangue, que a gente vai chamar depois de endometriomas, que ficam ali, grudam, como se fossem chicletes. Vem a próxima menstruação, gruda. Imagina numa tuba que é pequena, diminuta e fininha, eles vão acumulando, como chicletes, obstrui a tuba. E às vezes a mulher perde a tuba. Fazendo um diagnóstico da endometriose, fazendo alguns exames próprios, se queima com laser e se tenta suprimir o fenômeno da menstruação, com bons indicativos de recuperação e tratamento. No caso do homem, como a principal causa são varizes nas veias do testículo, operam-se essas veias e promove-se, então, uma parada, uma estase nesse excesso de CO2 dentro do testículo, que é lesivo. Então, a tentativa é, inúmeras causas, a gente tentar identificar qual a que o homem tem, qual a que a mulher tem,
tratar de forma individualizada, mas ciente que em alguns casos a infertilidade não tem uma causa aparente. Há casos que a mulher ovula relativamente bem, tem uma reserva ovariana relativamente adequada, o homem tem uma boa ereção, porque obviamente se ele não tiver ereção, ele não consegue ejacular naturalmente, não consegue ter filhos. Tem uma boa ereção, o espermograma dele está desejável, e por que o casal então não tem filhos? Então existem causas que nós não temos ainda uma concretude. Então a gente fala infertilidade sem causa aparente. Tenta buscar alguns sinais. Nunca vou esquecer de um caso que a gente avaliou no nosso staff, em que o único dado a ser observado é que o indivíduo frequentava sauna todos os dias, 365 dias do ano, porque ele ia ao clube regularmente e fumava muito. Diferentemente da mulher, a cada 3 meses aproximadamente formam novos espermatozoides no homem. Nós pedimos a ele a supressão do fumo por 6 meses e a supressão da sauna por 6 meses. O casal engravidou. Nós não podemos dizer que sauna faz mal para a fertilidade conjugal, mas o fumo faz. Mas nós temos que observar cada caso e tentar raciocinar se a gente pode mudar um pouquinho a ótica diária do casal, o estresse, o sedentarismo, a obesidade, que isso às vezes pode estar prejudicando de alguma forma ou de outra. Com o estresse, no caso do homem, ele pode não ter até uma ereção desejada e pode não ejacular. No caso da mulher, ela pode às vezes ter um ciclo desregulado. É importante tentar fazer um equilíbrio. Não é fácil, porque se infertilidade é uma doença, ok? Mas vamos fazer uma comparação muito breve com uma fratura de úmero de braço. É uma patologia, mas só que é uma patologia que é uma urgência. A infertilidade não é urgente. O indivíduo vai a um pronto atendimento de uma fratura de fêmur, qual que é a taxa de morbidade de insucesso? É baixa. Você já sai de lá com um bom prognóstico. A infertilidade só é definida depois de 1 ano. Então, após 1 ano, além da carga da patologia, da enfermidade, há uma sobrecarga psicológica muito grande, porque a sociedade cobra, vocês estão casados há tanto tempo e não conseguem engravidar. O que está acontecendo? Não querem ter filhos? Então a gente dialoga com esses parentes, dialoga com a sociedade, ou a gente vive o mundinho da gente? O estresse aí é patente. Há relatos, e não são raros, de casais no discernimento e não abrem mão de ter filhos, que muitas vezes se indica a belíssimo ato de adoção. E, para nossa surpresa, adota. E alguns casais depois ficam grávidos naturalmente. O que faltava aí? A ciência reprodutiva ainda não consegue explicar. Mas ela entende que essa definição do lar, o conforto do lar, a interação, isso tem um papel primordial. A reprodução humana, quando a gente fala em laboratório, a gente sempre deve refletir a necessidade do casal, aliada ao que a ciência tem para oferecer e aliado a um valor ético, de cuidado, de zelo, né? O que se preocupa muito e devemos sempre refletir é: vale tudo para poder ter filhos? A questão é que muitas vezes quando se pensa em um laboratório de reprodução humana, se busca muitas vezes atender uma necessidade de sonho dos casais. Então a nossa reflexão na nossa disciplina de reprodução humana na PUC Minas é: vale tudo para ter filhos? Muitas vezes, como alguns tratamentos são dispendiosos, oneram muito, vão se vender automóveis, motocicletas, imóveis para poder ter filhos. Nenhuma técnica, mesmo artificial, dá, e a ciência fundamenta bem esse quesito, 100% de um bebê em casa. Ter a consciência de que não vale a pena aquela história: eu vou fazer tudo o que eu posso e o que eu não posso para ter filhos. E depois, às vezes, se arrepende. E como a gente diz, a infertilidade, ela tem a sua marca e às vezes a própria esterilidade. Qual que é a diferença? Esterilidade é quando há uma condição patente. Por um motivo ou outro, por exemplo, o homem teve que fazer uma orquiectomia bilateral, retirou os 2 testículos por um câncer de testículo bilateral. A mulher perdeu o útero, né?
numa questão de estar numa idade reprodutiva, às vezes casada, com 25, com 30, com 35 anos, e é acometida por um câncer uterino, aonde se propõe, às vezes, necessário se retirar esse órgão. Nós sabemos que aí, ao retirar o útero, ao retirar as tubas, há um prejuízo no que diz respeito a se buscar uma gravidez normal, usual, rotineira. Eu acho que é simples refletir quantas e quantas vezes a adoção é uma boa alternativa. Já tem 8 anos que eu sou professor convidado do Congresso Americano de Medicina Reprodutiva, então eles me levam para participar. E uma grande satisfação que em 2014, no Havaí, o Mats Bronson, sueco, entra e fala assim: tem uma coisa nova para falar. E todo mundo para, no auditório de quase 13 mil pessoas, de mais de 115 países. Olha, eu consegui, experimentalmente, o primeiro transplante de útero. Aquela ideia da mulher que, na idade reprodutiva, que teve que tirar o útero, perdeu o útero, e às vezes fez a chamada esterectomia, que é o nome dado, ou fez uma panesterectomia, tirou útero e tubas. Qual que é o prognóstico dela para ter filho? Então, Mats Bronson começou nos coelhos, antes até nos ratos, foi para um grupo em Miami que faz pesquisa em primatas, e na Suécia, como é possível, num país menor, avaliar quem nasce, quem morre, o catálogo nacional é muito pujante, de fácil acesso, ele começou a pedir às famílias, quando uma mulher ia a óbito, ainda jovem, a doação de útero e tubas. Aonde ele, treinando, teve a oportunidade de fazer o primeiro transplante de útero humano do mundo. E aí nasceu o Vincent como uma alternativa que hoje ainda é experimental, mas também que já chegou no nosso querido Brasil. A ciência reprodutiva brasileira tem avançado cada vez mais. Nós conseguimos identificar no Brasil, mesmo em Minas Gerais, na nossa PUC Minas, um grupo grande de pesquisadores que já aparecem com renome internacional, mostrando alternativas na investigação do homem fértil e da mulher infértil. Trabalhos mostram, mais recentes também, que a quantidade dos espermatozoides no homem tem caído a cada década. E nós precisamos estudar mais, sejam por fatores ambientais, sejam por outros fatores envolvidos, conhecer essa realidade do ambiente, do fator etário, se torna extremamente importante.